sejam todos muito bem-vindos ao canal do GA Trade, hoje dia 24/07 de 2025, pessoal. E aí, vocês estão bem? Espero que sim, espero que estejam todos muito bem. Galera, eu já abri aqui fazendo uma operação, tá? Fui ligar minha plataforma, arrumar as coisas aqui e já identifiquei uma operação na ponta vendedora, tá? Então, logo de cara, vocês vão entender, para quem acompanha os vídeos aqui no canal, já vai entender o porquê que eu fiz essa operação em poucos segundos de observação aqui com a plataforma, tá, galera? Então, vamos lá. Antes de mais nada, meu nome é Gilmar Andrade, já se inscreva no canal, deixe o seu like, tá, pessoal? Se vocês acharem que esse vídeo ensinou algo para vocês ou trouxe algo de relevante que vocês tenham aprendido. Tá bom, galera? Então vamos lá, vamos fazer a nossa leitura do fluxo, nossa análise de gráfico, tá? E como está o mercado no dia de hoje. Beleza, pessoal? Vamos olhar para as principais ações do índice Bovespa, as que tem mais peso dentro do índice, tá? Então vamos lá, Vale caindo 1,81, Bradesco caindo 1,57, Petrobras caindo 0,53, Itaú caindo 1,10, Eletro caindo 0,77, B3 caindo 1,87, Petro 3 caindo 0,3 e Sabesp caindo 1,60. Isso aí, o mercado está derretendo, galera. Muito vocês sabem por quê, né? Quem está acompanhando as notícias viram a questão lá da taxação do Trump, tá? Em taxar as importações brasileiras em 50%, tá? Então, se as principais ações estão caindo, o que acontece com o índice Bovespa? Ele cai, está caindo aqui 1,25%, certo, galera? Fechou? Agora vamos olhar para o índice, o índice acabei de falar, né? Caindo 1,25%, dólar caindo subindo 0,22%, ou seja, temos hoje uma correlação inversamente proporcional. Lembra que eu falo para vocês, pessoal, 80% das vezes vai ter uma correlação inversamente proporcional. Juros subindo 0,07, juros subindo pouco ali, tá? Vamos olhar agora para o fluxo, os players. Olhando logo de cara, a gente consegue identificar que eles já estão mais vendidos, tá, pessoal? Então, os players estão mais vendidos no dia de hoje, 39,72 contra 9,41. Beleza, galera? Então, logo os digo que por isso eu entrei vendido, tá, galera? Então, todo esse cenário, tá, que eu fiz antes de abrir a operação de cara, foi questão de 1 minuto, já olhei aqui o fluxo, olhei como estão ações, os juros e o dólar e já abri uma operação na compra. Isso para mim é muito rápido porque são anos operando desta forma, tá, pessoal? Indicador flat apontando para baixo, então fora tudo isso, todas essas questões que a gente analisou, eu abri uma ordem vendedora, beleza, galera? Então, abri uma ordem vendedora, vamos aqui olhar o nosso gráfico aqui como ele está, então a gente tem aqui, seria as regiões de venda aqui, tá? Aqui no 539, temos uma região de venda, beleza, galera? Vamos mudar a cor aqui para vermelhinho, uma região de venda. Aqui também no 544, outra região de venda. Vamos colocar vermelhinho aqui também, tá, pessoal? Então, essas são as regiões para a gente entrar vendido. Uma compra que não seria descartado também no dia de hoje seria aqui no 529, tá? Em cima desse suporte. Então, vamos marcar aqui, verdinho, um verde, tá, galera? E outra, também, outro suporte no 527 bola, tá, galera? 527 bola, tá? Então, a gente deixa aqui, vamos deixar um pouco mais, vamos deixar 4 também de espessura. Beleza, galera? Então, hoje são essas nossas regiões, tá? De interesse para compra ou venda, tá? Vamos fazer aqui, vamos verificar aqui se tem um canal ou um triângulo, como vocês acharem melhor, tá? Então, aqui a gente já consegue visualizar que tem um triângulo, tá, galera?
Mexi na ordem aqui. Não dá para mexer. Então, aqui a gente consegue já verificar que ele tem um triângulo aqui. Beleza, galera? Então essa posição aqui começa a se tornar um pouco perigosa, porque ela pode testar um triângulo, tá? E a gente vai ter que fazer um médio aqui no 537 bola a bola. A gente vai ter que fazer um médio aqui no 537 bola a bola. Não vou colocar porque eu quero esperar como o mercado vai se comportar primeiro, tá? Beleza, galera? Beleza, de cara já temos os nossos alvos aqui, né? As nossas regiões de possíveis compras e venda, tá, galera? Então temos aí, vamos aguardar o mercado se desenrolar. Lembrando que eu abri uma ordem vendedora, tá? Porque eu verifiquei que a gente tem o fluxo vendedor, tá? Estava numa região onde o saldo aqui estava mais vendedor e eu abri essa ordem de venda, tá, galera? Vamos continuar aqui olhando, observando o mercado, né? Que não está muito bem ali falando de ações, né? Essa questão aí dessa guerra comercial Estados Unidos e Brasil tá pegando mal aí para nós, tá? Mas, cara, eu vejo como uma excelente oportunidade para quem gosta de investir em ações, tá? Não é uma indicação, tá, pessoal? Mas Banco do Brasil, nos níveis que estão sendo negociados, é um absurdo não comprar, é um absurdo não estar fora da carteira. VEG também, cara, tá muito barato, são ações que estão muito baratas para quem tem perfil de longo prazo, colocar essas ações na carteira estão muito descontadas, né? Há anos que eu não via ações como essas com o desconto que está hoje. E eu confesso para vocês que eu comprei, tá? Comprei Vale, comprei VEG, tá? Comprei também Banco do Brasil. Não é uma recomendação, tá, galera? Então eu tenho minha carteira pessoal de ações. Então há níveis que eu estava esperando há anos. Beleza, galera? E aí o Trump também está sendo acusado lá nos Estados Unidos, né? Está sendo acusado, não, né? Queriam abrir uma investigação, mas não vão abrir lá a CVM americana por conta que o Trump está fazendo day trade. Isso aí, galera, day trade. Foi feita uma movimentação suspeita no dia que o Trump anunciou, né? Iria anunciar a taxação sobre o Brasil de 50%. Um player americano, não se sabe a origem desse player. Na verdade, os bancos conseguem descobrir, mas não foi divulgado. Ele ficou posicionado na compra em dólar em 4 bilhões de reais. Isso aí, galera. Ele ficou posicionado, o dólar, quando o Trump anunciou a taxação, o dólar disparou e o cara fez um lucro em 2 horinhas de mercado de 2 bilhões de reais, tá? E isso aconteceu no Brasil, aconteceu na África, em outros países no México, em outros países que o Trump anunciou a taxação. Então, o Trump está fazendo um trade aí, galera. Está fazendo um day trades, né? Então, ele tem toda a informação, né, privilegiada para o day trade. Ah, tá, galera, vou mandar um abraço aqui para minha esposa. Brinquei com ela num vídeo, né? Ela não gostou muito. Amor, te amo, tá? Foi brincadeira, tá? Ela não consome bebida alcoólica. Ela não gasta muito. Não gasta muito, tá, galera? Então, amor, um beijo. Isso aí, galera. Nossa ação. Falando de ações, nosso papel tá aqui, tá desenrolando, tá? A gente está nessa região aí do 534. O mercado não tá andando. Ficou parado aí, tá tentando tomar uma direção. O fluxo aqui nessa região do 533, 532 é mais vendido, tá? Então ele é um fluxo mais vendedor, isso me deixa um pouco mais tranquilo. E os juros eu estou observando aqui que ele está negativando. E vocês sabem, né? Juros puxa o dólar, tá? Então juros começa a negativar, o dólar tem a tendência a cair também, tá, galera? Então ele estava negativando, estava 0 a 0, agora voltou para o 0,04. Mas quando a gente iniciou a nossa abertura, ele estava
subindo 0,07 e agora caiu para 0,04. Tá, isso é bom para nossa operação porque estamos vendidos. Beleza, galera? Então aqui a gente vai acompanhar o desenrolar, tá? Na região do 529 me interessa uma compra, mesmo contra o fluxo, tá? Tá bom, galera? Mesmo contra o fluxo me interessa uma compra aí nessa região. Vamos esperar o mercado desenrolar, vamos ver essa situação, o que acontece no dia de hoje. Beleza, galera? Ele não toma a região, né? Ele não toma. A gente consegue ver uma briga aqui, ó. Tem uma ordem pesada aqui. Essa ordem não é boa, tá? Esse 1K aqui não é bom. Não é bom. Geralmente, quando colocam uma ordem grande assim, ele é uma ordem de suporte ali, tá? Então ali vira uma parede mesmo, tá, galera? Vira uma parede e dali é para cima. Então, para nossa operação não é muito bom essa ordem aqui, dando essa sustentação aí para o preço, tá? E o preço ele tá no 534 bola a bola, né? Fica ali na nossa região onde abrimos a nossa operação compradora, tá? Mas eu já os digo que esse 1K que colocaram aqui não é muito bom para nós. Beleza, galera? Mas mesmo assim, estamos na operação, temos que aguardar. Lembrando para vocês que eu não pego operações longas, tá bom, galera? Eu admiro quem consegue, mas não é o meu perfil. Meu perfil é scalp, pegar operações curtas, colocar o lucro no bolso, tá, galera? Então eu não busco operações longas. Respeito quem gosta, mas esse não é o meu perfil. Eu desenvolvi essa estratégia muito focada no meu estilo, tá? No meu perfil psicológico. Eu sou um cara mais arrojado, um cara mais dinâmico, né? Não tenho tanta paciência assim. Então, por isso que eu desenvolvi essa estratégia. Depois que eu desenvolvi essa estratégia, o jogo virou para mim, tá? Não foi só isso, claro. Tudo isso daqui faz parte do meu contexto, da minha análise, para me dar segurança de entrar no mercado, beleza, galera? Então, eu opero realmente scalper entradas curtas, não mais que isso, tá? Veremos aqui, mercado aí na região do 534 bola a bola, não se decide se rompe esse triângulo ou se vem buscar a base do triângulo aqui, né? Seria interessante ele vir buscar essa base aqui para a gente pensar em uma compra, né? Mas isso, claro, a gente tem que olhar aqui o saldo para ver se o saldo ele corresponde, se ele fica vendedor, tá? Então, vamos aguardar aqui o mercado desenrolar, galera. Isso aí, galera. Pessoal, mercado parado nessa região aí do 15,34 bola a bola, tá? Mercado ainda parado. Estou olhando aqui muito para o nosso indicador, ele ainda continua apontando para baixo, tá? Então isso me dá segurança que ele ainda continua apontando para baixo. Que desenho horrível. Então o indicador ainda está aqui. Então isso me dá uma certa segurança, tá? Então, observando aqui, ó, tá vendo esse 960 1K de contrato aqui, ó, 958, falei para vocês, ele é uma pedra aqui, né, muito forte aqui, né, que está dificultando com que os vendidos joguem esse papel para baixo, né, joguem esse papel para baixo. Então a gente está aqui na operação, aguardando juros 0 a 0 negativando, agora ele tomou uma direção, ó, consumiram a ordem. Eu não vi, desculpa pessoal, não sei se consumiram a ordem, tá? Mas dá para ver no Times and Day Trade. Então, eu acredito que essa ordem tenha sido consumida. Vamos ver, ó. Tem muito mais contratos na venda, ó. Tá vendo? Intenções, não contratos na venda, intenções de contratos na venda. Beleza, galera? Então tem muito mais intenções de contratos na venda.
A pressão está vendedora nesse exato momento, 55%, tá? Beleza, galera? Então, isso daí, essa questão, toda essa situação aí nos dá confiança. Beleza, galera? Saiu nossa operação, um lucrinho, né? Colocamos aí um lucro no bolso. Certo, pessoal? Colocamos um lucro no bolso, agora iremos aguardar uma próxima operação, tá? Vamos aguardar aí para ver se a gente consegue uma outra operação. Vamos ver aí como o mercado vai se comportar. Ainda não penso em compra, tá, galera? Não penso em compra. Lembrando que a gente já fez o nosso lucro, tá? Então, já que a gente fez o nosso lucro, não vale a pena a gente assumir riscos, tá? Não vale a pena a gente assumir risco, até porque a nossa primeira entrada foi vitoriosa, tá, galera? Então já iniciamos o mercado com lucrinho. Lembra que eu falei para vocês, o dólar tem a tendência, aí, ó, os juros tem a tendência a puxar o dólar, os juros negativou, nossa operação saiu na venda, né? Lá, os comprados ali puxando o papel para cima, mas a gente vê o fluxo extremamente vendedor no dólar, tá? A Tullet vendendo 39 mil contratos no dia de hoje. Galera, então aqui sim é interessante, uma região aqui de compra, né? Então já estamos fora do mercado, já realizamos nossa operação, mais um dia de lucrinho no bolso, tá, galera? É o que eu falo para vocês, pessoal, é operar com tranquilidade, com calma, fazer a análise do mercado, tá? Análise do contexto, do fluxo, scalper para scalper, isso é muito interessante, ó, a média aqui ó, ficando flat, tá vendo? A média ficando flat. E aqui nessas regiões, depois que romper aqui, ó, a gente pode pensar em uma venda, tá, galera? A gente pode pensar em uma venda sim, ou até mesmo em uma compra de acordo com o nosso indicador. Beleza, galera? Então, a gente já fez a nossa comprinha, fez o nosso lucrinho do dia hoje. E vamos aguardar para ver como o mercado continuará se comportando. Ah, caindo forte, né? Olhando aqui para todas as ações caindo forte, né? Olha, Vale, 1,88. Caramba, 1,88. Pesado, hein? Deixa eu buscar aqui, Banco do Brasil, BBSA3. Cadê opções? Não. Eu operava opções também, galera. Vamos ver no diário. Tá caindo 1,4%. Não me preocupo porque eu disse para vocês, longo prazo, longo prazo, longo prazo. Olha isso. Caramba, que paulada, hein? Que paulada. Tá dando esse papel aqui para baixo, hein? Olha isso. Cara, excelente oportunidade de compra, galera. Excelente oportunidade de compra, tá? Digo para vocês que é uma excelente oportunidade de compra. Em junho, julho, deixa eu ver, ano de 2000, ó, no ano de 2025, depois a gente volta lá, tá, galera? Só tô dando uma aberturinha aqui para vocês verem, tá? Ó, o papel já caiu uns 15% aqui, vamos colocar aqui, o papel já caiu 14%, vamos colocar 14%? 14% do seu topo, dos 29, o papel já caiu 31%. Olha, uma empresa boa, tudo bem que é estatal, mas, pô, você ter esse desconto aí, galera, é muito legal. Vamos voltar aqui para o nosso dólar, tá? Vamos aqui olhar o nosso dólar, que é o que nos interessa. Descontado, né? O que vocês acharam? Descontado o Banco do Brasil, né, galera? Caramba, se pegar uma boa empresa aí com desconto de 15% no ano, 31% aí do seu topo, e VEG. Hum, vamos ver VEG. Sábado. Vamos ver VEG, galera. Vamos ver VEG. VEG, pô. VEG olha, VEG, com a taxação do Trump. Olha, VEG. Cara, VEG, meu Deus do céu, VEG, hein? Que delicinha, VEG, galera.
Era, olha isso aí. Um desconto de 37%. Pô, pessoal, na moral, de verdade, excelente oportunidade, VEG, ó, para longo prazo. 30%. É, galera, bons papéis aí, hein? Para quem puder entrar, tudo bem que o Tesouro tá pagando bem, né? A gente olhando para o Tesouro Direto, a renda fixa, tá pagando bem também, né? Então a gente fica até sem saber o que fazer com tantas opções. Tantas opções. Mas eu sou adepto de ações, fundos imobiliários, tá, galera? Gosto muito de fundos imobiliários, né? A gente recebe aquele dividendinho no mês, faço análise também de fundos imobiliários. Quem sabe um dia a gente faça um canal aqui só para falar de fundos imobiliários e ações. O que vocês acham? Seria importante também, né? Porque a ideia de viver do day trade, ela é real, ela realmente ela funciona, mas vocês precisam colocar em mente que vocês não podem contar apenas só com o day trade, tá, galera? Vocês têm que olhar ações que pagam dividendos, fundos imobiliários. Beleza, pessoal? Conforme você vai fazendo a sua graninha no day trade, você vai migrando lá para os fundos imobiliários. Aí isso é viver de mercado, tá? Não é viver de day trade, é viver de mercado, tá? Esse negócio de viver só de day trade, isso não existe, tá, pessoal? Desculpa aí falar para vocês, tá? Quem tá com essa ideia, sinto muito, mas viver apenas de day trade não existe. Eu vou explicar para vocês o porquê. Porque day trade, às vezes, galera, vai ter mês que você não vai fechar no positivo, né? No ano, você fecha assim no positivo, com uma estratégia bem desenhada, bem organizada, com gerenciamento de risco bem definido. Você fecha no ano, sim. Vamos pôr no ano que dá para fechar ali com 100, 120% aí, que é muita coisa, tá, galera? 100, 120% no ano, mas tem mês que você não vai fechar positivo. E nesse mês que você não fechar positivo, como que você vai pagar as contas? Para quem fala que vive day trade? Não tem como, né? Não tem como. Agora, se você vive, se você pensa em viver de mercado, aí é diferente a ideia. Por que é diferente, galera? Porque no dia que eu não fechei positivo no day trade, eu pago as minhas contas com os dividendos, né? Com os dividendos dos fundos imobiliários, dividendos das ações. Então, aí sim, então, para você que trabalha, é CLT, né? Então, vai estudando day trade, vai estudando o mercado como um todo, né? Estuda o day trade, faça suas operações, mas colocando em mente que você tem que ter uma base forte em dividendos, em fundos imobiliários, em ações. Isso você tem que colocar dentro da sua cabeça, dentro da sua cachola. Estuda ações, fundos imobiliários. Aí sim você vai estar consolidando a sua liberdade financeira para viver de mercado e não exclusivamente de day trade. Quem fala isso para vocês, fuja, que é mentira, tá? É mentira. Nem os grandes bancos, né, grandes corretoras, eles vivem exclusivamente de day trade. Pega um BS, o BS faz o day trade? Faz, tem o seu setor que faz day trade? Tem. Itaú tem, Bradesco também tem, JP Morgan tem, mas não é exclusivamente de day trade. Os caras têm outros setores ali que trabalham com crédito, né, que trabalham com financiamentos, né, que trabalham com outras questões ali dentro do mercado financeiro, comprando ações, né, recolhendo dividendos de ações, fundos imobiliários. Então, eles trabalham com outras questões ali do mercado. Nem os grandes bancos vivem exclusivamente de day trade. Porque nós, meros sardinhas, PF, né, que as pessoas físicas, né, o pessoa física vai viver exclusivamente de day trade. Então, isso é uma mentira, tá, galera? Então, vamos pensar além da caixinha, vamos pensar grande, em viver de mercado e não de day trade, não exclusivamente de day trade, tá, galera? Eu te confesso para vocês, boa parte do meu dinheiro sai do day trade, mas eu estou seguro para pagar as contas, né? As contas, eu preciso me alimentar, né? Eu preciso de energia, preciso de internet, até para poder fazer minhas operações. Então, essas contas, as contas que eu considero básicas, as principais ali, né? Colocar gasolina no carro, pagar a escola das crianças, isso daí tá tudo em fundos imobiliários e ações.
mas o day trade ele é um complemento que faz parte desse conglomerado aí de estrutura que eu fiz para mim, tá, galera? Então isso é para mim, tá? Cada um tem a sua estratégia, pode bolar a sua estratégia. Se vocês precisarem de ajuda, pode chamar lá no chat ali que a gente pode fazer uma consultoria e bolar um plano para vocês ali de longo prazo, de ações, de fundos imobiliários, tá? E também ensiná-los a fazer operações de day trade, estruturar algo legal para vocês, tá? Para quem está acumulando capital, tá? Então cada um está em uma fase de vida diferente, então não dá para a gente pegar o meu exemplo e passar para todos, tá? Não dá, não dá. Porque o meu exemplo ele foi criado exclusivamente para mim, tá? Cada um tem a sua realidade. E aí, galera, chegou lá na região do 529, bola bola. E aí, por que que a gente não faz uma compra aqui? Interessante seria uma compra aqui, tá, galera? Interessante, mas não faço. Por quê? Desculpa, galera. Porque o nosso indicador está muito forte, apontando para baixo. Olha isso aqui. Está muito forte, né, galera? Não dá para não dá pra gente abrir uma compra aqui. Não dá, né? Olha esse indicador como tá. Então não dá para a gente abrir uma compra. Aqui, ó. Aqui, mesmo assim, fico receoso. Será que vai perder esse suporte aí? Hum, vamos acompanhar, galera. Se o fluxo tivesse comprador, eu entraria, com certeza. Com certeza eu entraria. Se aqui o fluxo tivesse comprador, eu entraria sim, comprado. Eu teria entrado aqui já nessa primeira aqui, mas o fluxo está vendedor. Estou vendo. É a mínima do dia, hein? É a mínima do dia, galera. É a mínima do dia. Com certeza valeria uma compra aí, mas infelizmente o fluxo está vendedor e nosso indicador está muito forte para baixo. Tá, mas é a mínima do dia aí, galera. Aí é um scalperzinho, tá? Olha um scalperzinho acontecendo aí. Não farei. Não o farei, galera. Não o farei, tá? Mas aí, ó, seria um lucrinho no bolso, hein? Os vendidos querendo empurrar, vamos acompanhar o saldo, como a gente fez no vídeo anterior. O juros teria que ficar forte aqui, hein? Ó, um K aqui, ó, de saldo. Tudo bem que o saldo paralisou aqui, tá? Ah, opa, começou o saldo inverter aqui, tá? Ficando positivo. Viram aqui a pancada que deu aqui, ó? Os players começaram a inverter o saldo. Vamos olhar aqui o nosso book de ofertas. Tem ofertas aí, ó. Ei, tem bastante oferta na compra aqui, hein? Estão defendendo essa região aí do. Perdeu o suporte. 525 bola a bola tá ali. Perdeu o suporte do 527. E aí, cara, complicou aí, hein? Perder esse suporte aí complicou nessa região, galera. Vamos ver se no 0 a 0, vamos ver onde ele para ali, na abertura. Aqui é o zero dele, aqui, ó. Será que ele vem buscar aqui o 520? É possível, hein? É possível ele buscar o 520, que é a abertura do mercado, tá? Viu, galera? Que eu falei para vocês. Você viu como é bom ter experiência de mercado? Agora já não está tão flat, ó, o indicador. Ele estava apontando muito forte para baixo, agora já não está apontando tão fortemente assim para baixo, né? A gente pode esperar ali um pullback para entrar numa compra. Nessa região seria interessante uma compra, tá? Essa região seria interessante uma compra. Mas vamos esperar o nosso indicador começar a apontar aqui para cima, tá? Vamos esperar o nosso indicador apontar aqui para cima, tá? Vamos ver, ó. Fiquem atentos a esse indicador. Vê. Galera, eu vou pôr uma ordem aqui. Vai que ele entra aqui comprado, né? Seria legal, hein? Vamos ver se pega a nossa compra aí. Vamos ver se pega a nossa compra.
Para pegar esse scalper rápido aqui, nessa região aí. Se fechar, eu cancelo. Se fechar, eu cancelo. Se fechar no 527 bola a bola, eu cancelo. Vamos lá. Se fechar, eu cancelo. Se fechar, eu cancelo. Aí eu vou esperar um pullback de verdade, tá, galera? Vamos ver, ó. Tá buscando ali, tá tentando voltar para dentro do caixote ali, para dentro do suporte. Agora aí é uma resistência, tá, galera? Aí automaticamente virou uma resistência. Se fechar, eu cancelo. Fechou, cancelei. Cancelei. O indicador começou a ficar flat, tá? Cancelei, galera. Mas, enfim, a gente já tá com o nosso lucro no bolso. Né? É gato escaldado. Então é isso. O day trade é isso, galera. Tem que pensar rápido, analisar rápido. Né? Os juros começou a negativar, então também não é interessante, por esse motivo, uma compra. Tá? Mas aí o indicador começou a ficar flat e já apontando para cima. Vamos ver, nessa região aqui interessa sim uma compra, tá, galera? Ele voltando ali para dentro ali do 527 bola a bola, interessa uma compra sim, tá? Olha aí, ó. Olha quanto que gastaram aqui, ó, por região de preço para fazer esse papel cair, tá? Gastaram uma bela grana aqui, né? E, ó, então aqui você consegue verificar que não tem mais vendidos, pessoal. Porque, ó, aqui nessa região não defenderam, os comprados colocaram 1K nessa região aqui do 536, do 526, né? Colocaram 1K e os vendidos não defenderam. Vamos ver como que vai ser essa vela aqui, porque aqui já virou, aqui a gente pode colocar como um outro suporte, tá? Aqui a gente já pode colocar um suportezinho aqui. Vamos ver se ele se consolida como um suporte. Vamos olhar aqui para dentro. Os vendidos estão tão assim a fim de empurrar esse papel para baixo como já teve. Tá. Isso aí, galera. Vamos lá. Olha isso aí. Vamos tirar nosso zoom aqui. Vamos voltar aqui. Vamos voltar o foco. Vamos voltar ao foco. Isso aí. Juros 0,4. Juros tem a tendência de puxar o dólar para baixo, que foi o que aconteceu, tá? Juros estava 0,07, vocês lembram? Tá? O dólar estava 0, alguma coisinha ali, 0,20 alguma coisinha. Juros começou a cair. Quem veio atrás? O dólar também começou a cair, começou a negativar. Beleza, galera? Então vocês acompanharam isso, que é o que eu falo sempre para vocês. Tá? Então só por isso eu já merecia aqui um like aí, né? Já merecia um like. Né? Que vocês se inscrevam no canal para a gente fazer a nossa comunidade ficar cada vez mais forte, tá? Passando aqui um day trade, eu sou um day trade de 8 anos de experiência, mais de 8 anos de experiência, né? Mais de 15 anos no mercado, 8 anos de day trade. Estou passando tudo isso para vocês gratuitamente. Gratuitamente, tá? Isso aí, galera. Lembra, operar contra o fluxo nunca é legal. É que eu falei para vocês, eu não opero operação, não faço operações grandes, longas, né? Mas eu abri uma operação na venda aqui, se estiver segurada lá, 9 pontos, mas não é o meu perfil, tá? O meu perfil é um scalper rápido, curtinho, gostosinho e de boa. Fechou, pessoal? Vou deixar aqui também em uma cor verde. Verde, vamos colocar aqui 5, porque esse é a última região. Esse verde ficou muito bom, não, né, galera? Isso daqui é uma região interessante ali para uma compra. Mais que interessante aqui, tá? Mais que interessante. Vou deixar uma ordem aqui. Isso daqui é mais que interessante para uma compra. Isso aí, galera. Vamos ver aqui o nosso indicador, ele apontando níveis mais altos. Tá? Vamos ver se ele volta, se ele tenta voltar ali para dentro do que. Não vou deixar aqui a seta para que vocês possam acompanhar o que a gente precisa que o indicador faça, que ele aponta para cima. Vamos ver se ele volta para dentro do 527 bola a bola.
Estou lá de novo. Tá apontando. Apontando. Tá com um cara que realmente foi um suporte, mas ele precisa tomar essa região para se concretizar um suporte. Tá voltando aos pouquinhos. E aí vai. Aqui ó, o saldo começou a ficar o quê? Positivo nessa região. Né, galera? Começou a ficar positivo. Juros também, estava no 0,4 negativo, está começando a ficar positivo. Tá 0 a 0, tá? Mas daqui a pouco ele aponta aí positivo, tá? Até para dar força para esse movimento aí curto de subida do dólar. E aqui o que nos resta é aguardar. Isso aí, galera. Aguardar. Vamos fazer mais um desenho aqui. Vamos fazer mais um desenho. No nosso gráfico, vamos fazer um canalzinho aqui, galera. Fazer um canalzinho aqui. Nessa região, tá? E, ó, uma confluência aqui, tá, galera? Aqui a gente tem um suporte, tá? E o nosso canal aqui. Então aqui é interessante aqui uma venda, uma compra. Claro, ele vai bater aqui, ele vai voltar e aí sim a gente pensa numa compra no respiro, uma região legal aqui para uma compra, tá, galera? Uma região legal para a gente fazer mais uma operação de compra e a última do dia, tá? E a última do dia. Mas para isso ele precisa fechar ali na região do 529. Ele precisa fechar aqui nessa região do 529, fazer um respiro aqui tentando voltar para dentro do triângulo de novo, né, para dentro do canalzinho. E aí a gente pensar assim em uma compra. Fora isso, não tem muito o que fazer por agora. Para acompanhar. Isso aí, galera. Lá os players tentando puxar ele consolidar ele acima do 527 bola-bola, o suporte, né, que perdeu. O saldo nessa região começou a ficar comprador, como a gente já tinha analisado, e quem começou a positivar aqui? Juros, tá? Juros positivando, tá? E dando essa força aí para o dólar. Tomou a região, galera? Vamos ver? Vamos ver se ele consegue tomar a região aí do 527 bola-bola, encosta lá no 529, a gente tem a confluência aqui, tá? Ele bateu aqui, ó, ele bateu e já, puff, já apontou ali, deu uma pancada para baixo, vocês viram? Então, porque aqui nessa região a gente tem uma confluência, a confluência qual que é? E aí, ó, e já voltou, a confluência aqui, ó, do canal, mais o suporte aqui, mais um dos suportes que perdeu da última vez no 529. Então ele já bateu e já vai tentar fechar, e era ali que a gente poderia fazer o nosso pullback, mas porém o nosso indicador não tá tão ali consistente ali para uma compra, tá, galera? E outra, ainda mais olhando que o saldo continua vendedor, tá? E ele vai fechar assim vendedor, tá? Provavelmente vai fechar assim vendedor, tá? Mas ali, ó, é o que eu falei para vocês, ele iria bater aqui, iria voltar, tentar voltar aqui para o 527 bola a bola, e é exatamente o que aconteceu devido às nossas confluências, tá? Qual que é a confluência? Na mesma região tem um canal junto com uma resistência, tá? Junto com uma resistência. Na verdade, não é uma resistência, era um suporte, que aí, como eu falo para vocês, quando perde o suporte, vira resistência e vice-versa, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Ó, ele tentou voltar ali, já logo bateu no canalzinho e já tá recuando ali pro 527. E recuou e fechou, tá? E fechou o 527. E aí, ó, quando ele fecha o 527, ó, o nosso indicador aqui, ó, bem molinho, tá vendo? De lado, não mostra tanta força. Vamos ver agora se ele tenta ali voltar para 529. Não, não vai mesmo. Talvez ele vai buscar os 524 aqui, talvez o 521 bola a bola aqui, hein? Nessa região aqui, tá, galera? Talvez. Veremos cenas dos próximos capítulos aqui dentro do mercado financeiro. Day trade operando dólar, certo, galera?
Ai, meu Deus, VEG caindo 4% hoje. Jesus Christ. Isso aí. VEG caiu, nunca vi VEG cair tão forte assim. Realmente vai pegar em cheio a VEG ali, as taxações do Donald Trump. Mas vou te falar, hein? Se ele renegociar e essas taxações não entrarem em vigor, isso vai virar um foguete. Essa ação aqui, ó, VEG vai virar um foguete, coisa que eu não acredito que o Donald Trump irá fazer, que é colocar esse 50% valendo. Claro, se o nosso ilustríssimo presidente Lula, o Laile, o Nove Dedos, desculpa pessoal, não quero falar de política, mas eu não sou de esquerda, não votei no Lula, eu sou pró-mercado, tá? Eu sou pró-mercado. Se tiver um candidato aí que fale de mercado, de uma economia pujante, tá? O verdadeiro livre mercado, aí sim, mas socialismo, pegar dinheiro de quem produz para dar para quem não faz nada, não é a minha cara, tá? Eu não acredito nisso, eu não acredito que as pessoas irão evoluir assim, não acredito que o Brasil irá evoluir dessa forma, tá? Enfim, não vamos falar de política no nosso canal, tá, galera? É exclusivamente de mercado, day trade, especificamente day trade. Quem sabe a gente começa a abrir para outros assuntos, como vimos hoje já um pouco de ações, né? Vimos VEG, Banco do Brasil. Vamos analisar. E ali, ele de novo ali, testando ali. Vamos ver o nosso indicador, como ele vai se comportar. De novo, testando 529 na confluência. Ele perdendo essa região aqui do suporte, ele pode tentar buscar essa outra região aqui no 531, tá, galera? E aí a gente pode pensar em uma compra assim, em um pullback aqui, tá? Em um pullback, nós puxa essa ordem de compra aqui para o 527 bola-bola, que deu para ver que é uma região que os comprados brigaram tanto e ali provavelmente eles irão querer manter essa região. Beleza, pessoal? Então vamos aguardar aí o desenrolar do mercado. Se realmente ele fecha aí no 529, que é aqui, né? 529, a gente abre uma compra aqui no pullback no 527. Beleza, galera? Vamos acompanhar. Isso aí, galera. Como esse canelzinho é forte, né? Que a gente desenhou, né, galera? Ele bateu no canel aqui, né? Primeira vez ele bateu, recuou. Aí ele veio, encostou de novo pela segunda vez e recuou. Então esse canalzinho aqui que a gente desenhou, ele é muito forte, né, galera? Caramba. Isso aí, experiência de mercado pura, né? Isso é muita experiência de mercado, galera. E aí ele continua aí na região do 527 bola-bola, tentando lutar para manter aí dentro dessa região ou até mesmo ganhá-la. Tá? Um indicador aqui já ficou ficando flat, tá? Já não está com aquele ímpeto de buscar, de indicar, né, que o papel busque preços acima, mas vamos acompanhando, tá? Para ver se ele toma essa região. Ó, o indicador já ficou flat aqui, já ficou legal, hein? Para a gente pensar ali no pullback. Falei para vocês, né? Primeiro ele precisa consolidar aqui no 529 e aí a gente abre uma compra aqui no pullback, tá? No pullback. Tá, Gia. Beleza, Gil. Você vai operar contra o fluxo? Você falou que não opera contra o fluxo. Aí, galera, dificilmente eu abro uma operação contra o fluxo, tá? Isso daqui tudo, desde da nossa primeira entrada, é uma região de compra, tá, galera? Mesmo com o mercado caindo, é uma região de compra. Por que que eu entrei vendido aqui? Porque tirando o zoom do gráfico, e foi aqui nessa região, eu enxerguei que, mesmo que o papel estava aqui lateralizado, tá? Estava numa região de compra, ele ainda havia range para cair, tá? E foi exatamente o que aconteceu. Ele veio, caiu, rompeu o último suporte do dia, continuou caindo e aí está tentando voltar de novo. Então, por isso que eu entrei vendido aqui, muito embasado na questão do mercado estar vendedor, fluxo vendedor, mesmo numa região de compra, o fluxo está vendedor, e eu vi que graficamente ainda havia espaço para ele cair mais um pouquinho, e foi exatamente o que aconteceu. Aqui entrar vendido? Não, pessoal, não vou entrar vendido, mesmo que o fluxo esteja vendedor aqui nessa região. Por quê? Aqui eu não considero que tenha tanto espaço, mesmo falando de scalper.
que tenha tanto espaço aqui para a gente entrar em uma venda, tá? Então aqui é uma região extremamente proibido vender. Aqui é compra, tá? Mesmo que o fluxo esteja vendedor, mas aqui é uma região de compra. Lógico que aí a gente vai ter que olhar o contexto como um todo, como eu sempre falo para vocês. Olhar como está o saldo nessa região, como a gente observa o saldo aqui, é tão compra que o saldo aqui ó, já começa a ficar o quê? Comprador, tá? Olhar os juros, para ver os juros positivando, olhar o nosso indicador ficando forte, mostrando que realmente os players tem, desculpa pessoal, estão tendenciando a puxar esse papel para cima. Então é toda uma análise que a gente é, não se faz de um dia para outro. Isso daí é experiência e é anos de mercado que eu estou passando aqui gratuito para vocês, tá galera? Então eu vou esperar para ver se realmente ele toma essa região aqui do 527 bola a bola, né? Ele fechando aqui em cima, eu já considero que ele tomou essa região e aí a gente pode buscar um scalper, tá? Ele precisa fechar acima desse canal aqui, tá? Nessa região aqui ele não fechou, ele encostou no canal, mas ele precisa fechar acima desse canal e aí sim fazer um pullback para que a gente possa entrar comprado hoje aqui nessa região, mesmo que o fluxo esteja vendedor, tá? Mesmo que o fluxo esteja vendedor, mas aqui é uma região extremamente de compra, tá, galera? Extremamente para compra, tá? Ainda mais a gente olhando aqui o nosso saldo ficando positivo. Beleza, galera? Então vamos acompanhar aí, vamos analisando, né? Principalmente de olho aqui no nosso indicador e no juros. Esses dois aí, tá aí lógico, a gente não pode deixar de lado aqui o nosso saldo aqui, né? O nosso saldo, mas indicador e juros é os que estão, é o que irá nos orientar, tá? Então esse indicador precisa estar assim, ó, não assim, não assim, tá? Assim não é compra, tá, galera? Assim é compra, não compra, compra, assim é compra. Vamos analisar aqui, vamos esperar e vamos aguardar. Tá buscando aí, pessoal. Tá buscando aí, buscando consolidar acima do 27, do 527 bola a bola. Mas, mas é o que eu falei, tem uma confluência muito forte aqui que não quer deixar esse papel subir. Tá? Tem uma confluência muito forte aqui, que é o canal e o suporte que foi perdido anteriormente. Isso aí, galera. Ele não se sustentou, não está se sustentando aí no 527 bola a bola. E aqui será o nosso novo suporte, tá? Aqui será o nosso novo suporte, tá, galera? Então aqui a gente já consegue ver que ele está dentro de um caixote, tá? Então ele está dentro de um caixote e aí ele precisa tomar uma decisão aí, tá? Ele precisa tomar uma decisão. Então esse é o nosso novo desenho aqui, tá? Que o gráfico está nos mostrando, tá, galera? Então, ele está dentro de um caixote. Esse daqui é o nosso novo suporte no 524, tá? Então esse é o novo suporte no 524. Então o mercado aqui está nesse range aqui. Ele não conseguiu ali se sustentar e aí está buscando novamente o suporte. Tá, pessoal? Então eu deixei uma ordem de compra aqui no zero do mercado, na abertura, e vamos ver se a gente consegue fazer mais uma operação aqui na ponta compradora. Beleza, galera? Vamos aguardar o desenrolar do mercado. Vamos ver se ele fecha esse 524, tá? Como ele vai se comportar depois que fechar. Mercado ainda nessa região aí, pessoal. Opa, entrou um fluxo aqui, hein? Pesado aqui, comprador, hein? Quando ele ia encostar ali no 524, entrou um fluxo pesado comprador, mas aí o mercado, realmente, os vendedores não querem deixar essa região aí perder. Vamos ali acompanhar. Isso aí se caracteriza ainda, né? Começa a caracterizar uma excelente oportunidade para a gente comprar nessa região, deixa mais forte aí a nossa
o nosso senso de compra aí nessas regiões aí do 524, 521, né? Porque olha a força que o mercado está fazendo para cair, para derrubar esse papel. Uma força extrema. Vai ter uma operação de compra, tá, pessoal? Segura aí que vai ter uma operação de compra, tá? Vou tirar a nossa ordem de compra daqui, tá? Vou tirar a nossa ordem de compra daqui e vou esperar ou verificar como o mercado irá se comportar. Vamos aguardar. Então ele aqui está dentro do caixote, veremos se ele vai perder esse caixote, provavelmente está sinalizando que sim, ó, tá vendo? Está mostrando os sinais que sim. Tá, e aqui eu acredito que ele vai fazer um pullback aqui novamente, ele vai encostar aqui nessa região, próximo dessa região aqui, do 521, e irá fazer um pullback, tá? E aqui será um novo, provavelmente ele vai ficar nessa região aí por um tempinho. E é aqui onde que a gente pode fazer a nossa compra. A gente tentou fazer aqui, não deu certo, vamos tentar fazer aqui a nossa compra, tá? O nosso indicador, lembrando que ele tem que ficar, não irei desenhar outro, utilizarei este mesmo. Então, lembrando que o nosso indicador ele tem que estar apontando aqui para cima e não do jeito que está aqui, ó, para baixo. Olha aqui, ó, olha quantas ordens tem aqui nessa região, os comprados tentando defender para que não saia do caixote. Muita ordem, né, galera? E está consumindo, os vendidos estão consumindo todas essas ordens. Consumiram todas as ordens. Então aqui eu já consegui enxergar que aqui é o nosso suporte. Logo aqui nessa região. E exatamente aqui, ó, na ponta do triângulo, aqui ele precisa decidir se ele vai subir ou cair. Aqui ele tem dois destinos aqui que pode acontecer aqui nessa região, galera. Tá? Então ele pode ficar aqui nessa região aqui, brincando aqui para subir, tá? Ou aqui para cair. Então tem essas duas hipóteses aí na ponta do triângulo. Beleza, galera? Vamos aguardar aí o que vai acontecer com esse mercado. Hoje, dia 24/7/2025. Isso aí, registrando nossas operações. Que legal. Começou o saldo a entrar aqui, comprador. Só está tentando defender essa região aqui. Olha quantas ordens tem aqui. O pessoal tentando defender essa região. O que a gente tem que ver aqui? Eles ganharem preço e colocar um K aqui de 1000 contratos. Eles ganham preço e colocam 1000 contratos. Ganham preço e colocam 1000 contratos. Ganham preço. Eles vão ganhando preço e colocando uma fundação. Ganhando preço e colocando uma fundação para que o papel não volte a cair. E a gente não está vendo isso. Está vendo? Ó, ele ganha região, ele ganha preço. Aqui, ó, agora sim, a gente viu um K aqui, ó. Então ele tem que ganhar região e esse 1K subindo. E ele não pode sair, ó, ele não saiu, tá vendo? Ele está tentando ganhar região e fazendo fundação com contratos. Tá? Então aqui, ó, ele está aqui, ó, tem quase 1K aqui. Tá? Então ele ganha região e coloca 1K. Ele ganha região e sobe esse 1K, vai subindo. É assim que os players vão ganhando terreno, tá? Vão ganhando posição, tá vendo? E aí foi lá. Agora esse 1K tem que subir aqui, ó, para o 522, ó. Tá vendo? Isso. Vocês viram isso acontecer agora na prática, tá? Então ganhou a região aqui. A nossa compra estava aqui, eu preferi não fazer para acompanhar como o mercado iria desenrolar, tá, galera? Então por isso que eu achei melhor não fazer, senão a gente teria ganhado mais um lucrinho aí, um scalper rápido aí. Então a gente tem que ver esse indicador. Como a gente já fez o nosso lucro do dia, então não vale o risco, tá? Então eu preferi esperar o indicador, os sinais, tá, aparecerem de verdade e aí sim a gente realizar a nossa compra. Voltando de novo aqui para dentro do caixote, tem aqui o canal, tá? Então tem um canal, esse canal aqui
ele é possível que ele rompa esse canal, aí seria muito legal, galera. Ele romper esse canal aqui, tá? Seria bacana demais a gente ver isso acontecer. Ele romper esse canal e voltar aqui para pegar nossa ordem em um pullback. Seria lindo de ver. Vamos aguardar, quem sabe aconteça. Olha lá, galera. Querendo romper, rompeu aí o triângulo, tá? Rompeu o triângulo, vamos ver como o papel vai se comportar para a gente abrir a nossa ordem de compra nessa região. Só que para isso, mais uma vez, a gente tem que ver o saldo comprador e o dólar começando a positivar, coisa que não está acontecendo. O saldo está comprador, mas o dólar não está positivando, né? 0,04 aí de queda. É interessante a gente ver esse dólar positivando, galera. É detalhes, pessoal, é isso, é detalhes. A gente tem que ir acompanhando os detalhes. Então, a gente tem que se apegar nessa questão, porque nós somos traders profissionais de alta performance e a gente tem que ficar atento aos detalhes para não tomar um stop de bobeira. Então, infelizmente, o nosso juros aqui não tá positivando, o nosso juros está 0,04. Então, não é legal, tá? Até porque como o nosso fluxo está vendedor, aí a gente poderia ali não dar tanto ênfase assim para os juros, se o saldo estivesse comprador. Mas, infelizmente, o saldo está vendedor e os juros ele acaba sendo uma ferramenta fundamental para a gente ficar de olho para operar na compra. Mesmo que a região aqui esteja uma região extremamente compradora. Essa região, como eu falei para vocês, é uma região extremamente compradora, tá? Então, daria para ter comprado aqui, como daria para ter comprado aqui, tá? Então, é uma região extremamente compradora. Não fiz a operação ainda de compra porque eu estou esperando as confluências serem sinalizadas dentro do indicador. Isso aí, galera. Nosso indicador aqui começou a apontar aqui para cima a compra. A gente começou a deixar saldo aqui positivo, comprador, tá? E aí a gente começa a desenhar aqui um fundo duplo, tá? Um pequeno fundo duplo. Tá bom, galera? Eita, isso aqui. Um pequeno fundo duplo. A gente começa a desenhar aqui um pequeno fundo duplo. Certo? Vamos acompanhar aqui para ver se a gente consegue fazer a nossa conta. Vamos lá, ele vai lá buscar o 529, né? 529 aqui nessa região, vai se consolidar aqui em cima e vamos ver como ele vai se comportar aqui no pullback, tá? Então aqui eu não vou comprar, vou ver se a gente compra aqui, né? Vamos ver como o mercado vai se comportar para a gente comprar aqui ou nessa região do 526 ou aqui no 524, tá? Mas tudo depende de como o mercado vai se comportar, ver se realmente o saldo vai se consolidar comprador e se os juros começa a positivar, tá? Então tem uma série de detalhes para a gente pensar em uma operação de compra contra o fluxo que é vendedor, tá, galera? Então, contra o fluxo eu tomo muitos cuidados, tá? Muito cuidado eu tomo aqui contra o fluxo, né? Muito cuidado mesmo. Beleza, galera? Então, ele ali vai tomar essa região aí do 529, tá? Vai demorar, mas vai tomar essa região. E aí a gente observa aqui como ele vai se comportar, tá? Ver. Tomou a região do 529, galera. Como eu havia falado, tá? E vamos ver aqui se ele ou ganha essa região, acho dificilmente, porque aqui a gente tem um outro canal aqui, uma outra confluência. Provavelmente ele volta aqui, ou para o 524, ou até mesmo 521. Provavelmente ele volta para essa região. Então a gente já pode deixar uma ordem de compra aqui pendurada aqui nessa região aqui, tá, galera? Vamos deixar uma ordem de compra pendurada aqui, tá? Então a gente
A gente observa aí se a gente consegue fazer nossa entrada de compra, mais uma entrada, tá? Lembra que eu te falo para vocês? Vai, calma que vai ter uma entrada de compra, então vamos ter calma. Claro, vamos ver se aí se ele não ganha essa região, ele não pode ganhar essa região. Se ele ganha essa região, a gente cancela a nossa ordem de compra e talvez também a gente acabe o vídeo por aqui. Mas vamos acompanhar aqui, tá? Vamos acompanhar. Indicador apontando para cima, seria muito legal a gente ver o dólar positivando, né, galera? Para dar essa força aí para nós, né? Para a gente entrar com mais consciente, a gente entrar com mais, né? Mais vibrações ali positivas, mas tudo bem. A gente tem o saldo aqui, que a gente nos ampara, o saldo aqui comprador, temos o indicador apontando para cima e temos uma região extremamente para compra, tá? Uma região extremamente para compra. Ela não está compradora porque não está se repetindo no saldo, tá? Mas é uma região excelente aí para compra, tá, galera? Vamos ver aqui, nossa ordem está pendurada aí no 527 bola a bola, né? Que é a região que a gente acompanhou que estava tendo uma briga. E vamos ver se ele volta aí para buscar, né, a nossa ordem e a gente fazer mais um scalper no dia de hoje. Mais um scalper. Vamos ver. Se perder, pessoal, se perder essa região aí, se ganhar, perder não, se ganhar essa região aí desse suporte, uma resistência, né, barra resistência, acima é suporte, abaixo resistência, tá? Então se ele ganhar essa resistência, a gente cancela, ó. Vamos ver, ó, ele vai encostou no canalzinho lá, como eu havia falado para vocês, né? Ele iria encostar nessa região e iria tomar um choque, né? Então você viu, ele tentou encostar e tomou um choque. Vamos ver, se ele perder, se ele ganhar essa região, a gente já cancela a nossa operação de compra. Aí a gente volta amanhã. Vamos ver, vamos acompanhar aqui. Ver se ele vai ganhar essa região aí do 529. Ela encostou lá, você viu, ó, pessoal? Ele encosta aqui e toma choque, né? Ele encosta no canalzinho que a gente desenhou, parece que a gente, né, a gente desenhou uma parede aqui mesmo, né? Mas não é não, pessoal, é realmente experiência de mercado, tá? Isso é tudo experiência para a gente, onde realmente a gente coloca nossas linhas, é onde a gente acredita que está tendo vai ser uma zona de briga de difícil rompimento ali por parte dos comprados ou vendidos, tá? Então, ele aqui pode ser que ele volte aqui, ó, tá voltando para buscar a nossa ordem, né? Não pode subir sem a gente. Primeiro ele volta, pega a gente embarca e depois ele sobe. Depois ele continua o seu percurso. Vamos lá? Será que pega ali a nossa ordem? Se ele busca a gente? Os comprados ganharam tanto terreno que eles não querem deixar esse papel subir 15. Não querem perder essa região, né? Mas vai lá, pessoal. Pega nós e depois volta a subir. Faz o pullback, dá um respiro. Vocês subiram 3 velas, né? Uma, duas, três, dá um respiro, depois volta a subir. Aí dá um respiro e vai voltar a subir? Não. Dá um respiro aí, depois volta a subir. Vamos fazer um scalper aqui. Isso aí, galera. Vamos aguardar. Mercado vendedor, fluxo vendedor, tá? Mas, porém, a gente vai entrar em uma compra por conta da região, tá? É uma região compradora para a gente pensar em compra, tá? O saldo ainda continua mais vendedor, tá? Mas é uma região de compra. Nosso indicador ele continua apontando para cima. Então, isso nos dá segurança para a gente pensar em uma compra. Tá, galera? Então, vamos esperar aqui. Vamos aguardar. Ele vai buscar a nossa ordem. Não sei se vai pegar, mas que ele vai buscar, ele vai.
Ele irá encostar na nossa ordem. Não sei se ele vai dar entrada antes. Lembrando que eu opero o scalper, tá, galera? Então ele foi ali, vai pegar a nossa ordem. Ó, encostou na nossa ordem, mas não pegou. Vamos ver se pega agora? Não pegou a nossa ordem. Eita! Se ele for lá por 529 sem a gente, pessoal, é um sinal que não é mais para a gente operar, tá? Vamos ficar só com uma operação. Vamos lá aguardar. Não pegou a nossa ordem. Beleza, né, galera? Não pegou a nossa ordem. Se ganhar a região do 529, pessoal, eu cancelo o vídeo e a gente volta amanhã, tá? Lembrando que a gente já fez uma operação, já colocamos lucro no bolso. Beleza? Vamos ver se ele pega a nossa ordem aí, puxa um pouco mais para cima. É, não pegou, galera. Nessa região aí dificilmente ele volta. Vamos ver. Será que volta? Voltou. Vamos ver. Vamos aguardar. Pegou nossa ordem de compra, galera. Tá bom? Então pegou nossa ordem de compra aqui. Vamos puxar aqui nosso alvo aqui, tá? 1,5. E aí a gente busca o nosso médio aqui, tá? Nessa região aqui a gente busca o nosso médio, tá? Vamos fazer o nosso, vamos colocar aqui o nosso médio aqui nessa região, galera. Vamos deixar nosso médio aqui nessa região. Um pouco mais acima aqui, ó, tá? Isso aí, galera. Vamos ver como o mercado vai se comportar, tá? Ele tem a tendência a fazer o topo duplo mesmo, tá? Eu comprei aqui por conta do nosso indicador apontando para cima, só que eu acabei não observando os juros aqui, tá? Os juros ficou mais negativo, isso não é um bom sinal. Os juros acabou ficando mais negativo, tá, galera? Vamos ver. Tudo bem que é uma região do 527, ele briga bastante nessa região do 527 bola a bola. Não sei se vocês observaram aí, no vídeo que ele brigou bastante nessa região do 527, então pode ser que ele não queira perder, tá? Vamos aguardar, pessoal. Agora é esperar, paciência, tá? Paciência, provavelmente ele vai buscar o nosso médio lá no 524 e ali a gente acompanha como o mercado irá se comportar. Operando, estamos operando, lembrando que a gente está operando sob ponto fluxo, tá, galera? Operando contra fluxo não é legal, não é interessante, mas enfim, aqui é uma região de compra, por isso que eu acabei abrindo uma posição compradora. Isso aí, galera. Provavelmente o mercado irá buscar o nosso médio ali, tá? Paciência, isso aí, paciência. Ele busca o nosso médio e aí a gente observa aí qual será o desenrolar dessa operação. Seria uma interessante, né? Seria interessante aqui. Vamos ver se ele dá uma oportunidade da gente pelo menos sair no 0 a 0, porque não ficou bom, tá, galera? Caso contrário, a gente mantém ali a operação, tá? No médio, tá? Beleza, galera? Vamos verificar, acompanhar aqui. Se ele sair no 0 a 0, para a gente é interessante. Porque aí a gente entra um pouco mais abaixo ali. Ele vai fazer o desenho, provavelmente ele faz o desenho aqui do fundo duplo. Mas enfim, tudo bem, não tem problema.
ver se busca o nosso médio ali, né? Ou se a gente sai no 0 a 0. Para a gente poder realizar a nossa compra um pouco mais a fundo, mais embaixo, tá? Então, se ele sair aqui, a gente realiza a nossa compra um pouco mais embaixo. O indicador começou a perder força, tá vendo? Quer dizer, ele ainda está apontando, ainda ele está bom, ainda está apontando ainda legal para cima. O dólar estava 0,11, caiu para 0,7, 0,07, tá? Então está buscando, está positivando, isso para a gente é um bom sinal, tá, galera? E o nosso indicador tem que se manter aqui, né? Mostrando compra. Vamos verificar. Estou olhando aqui para ver se eles não colocam mais core aqui, tá? De 1.000 contratos. Vamos ver se eles colocam mais core aqui. Eles colocando mais core, eles colocam a escora e puxam o papel para cima. Colocam mais core e puxam o papel para cima. 700 não é uma escora, tá? Não é uma escora. Seria ali acima de 900 contratos, se caracteriza como uma escora. Vamos ver, pessoal, se a gente sair pelo menos no 0 a 0 nessa operação, tá? Até porque os juros começou a negativar novamente, tá? Então ele pode nos dar uma oportunidade de sair pelo menos no 0 a 0. Para que a gente faça uma operação de compra um pouco mais abaixo. Encostou lá na nossa ordem de saída e não saiu. Encostou lá e não saiu, galera. Vamos ver se a gente consegue aí 0 a 0. Mercado rolando aí, galera. Vamos ver. A gente sai pelo menos no 0 a 0. Tá? Não ficou interessante ali a gente continuar na operação, até porque a gente já fez o nosso lucro do dia. Se a gente pega 5 pontinhos, né? Para pagar pelo menos o spread. Vamos ver se a gente pega 5 pontinhos, né, galera? Pessoal, ele voltando assim para essa região interessante, hein, galera? Interessante. Voltando para dentro dessa região acaba ficando interessante para a gente, pessoal. Vamos ver aqui. Isso aí, galera. Ele voltou para dentro da região ali, tá ali, né? Acima dos 27 bola-bola, 527 bola-bola, que é a região de briga, a gente acompanhou no gráfico durante o nosso gráfico, né? A gente já tá aqui há mais de uma hora operando aqui, já começa a ficar cansativo até para os nossos olhos, né? Principalmente eu que não sou acostumado, eu sou scalper. Mas enfim, o mercado deu a oportunidade, a gente tem que ir para cima, tá, galera? Vamos aguardar aí como o mercado irá desenrolar, tá? Estou pensando em fechar essa operação. Até porque ele fez um movimento, não fez um movimento tão legal ali para venda, tá? Vamos aguardar. Vamos verificar aqui. Isso aí, galera. Será que ele vai buscar ali? Topos mais altos? Será que agora sai a nossa operação? Vamos lá? Será que sai a nossa operação de compra? Vamos verificar, vamos aguardar. A gente quase encerrou, né, a nossa operação aqui. Ele realmente não decide, ele tá, né?
Ele ora, vai lá no topo e ora ele vai lá embaixo. O dólar aqui 0,11, né, galera? Podia dar uma positivada o dólar, né? Isso aí, pessoal, tem que ter paciência, né? Vamos ter paciência, vamos ver como o mercado, tá? Como o mercado ele vai realmente desenvolver, temos que ter paciência. Vamos ver se ele finalmente encerra a nossa operação. E aí a gente fazer duas operações no lucro, né? No dia de hoje, dia 24/7, repetindo, tá? Que a gente está operando contra o fluxo, não gosto muito, mas porém é uma região de compra, tá? É uma região do gráfico para compra, beleza, galera? É uma região para compra. O papel está sem força para subir, galera. Está sem força para subir. Ele vem ali, né? Faz a gracinha dele e está demonstrando força. Realmente está sem força para subir. Vamos ver se agora vai? Não foi. Isso aí, galera. Será que finalmente vamos encerrar essa operação de compra aí? Falei para vocês que teria uma operação de compra, mas não imaginei que seria tão demorado, né? Isso porque a gente é scalper, né? É a segunda operação do dia, isso aí, a segunda operação do dia. Mercado buscando o nosso médio, galera. Vamos aguardar. Vamos esperar ele buscando o nosso médio aqui, tá? Se 527 bola dando trabalho pra gente. Isso aí, galera. Vamos ver se sai a nossa operação. É porque já tá cansativo. A gente já tá com mais de 1 hora de vídeo. Tá, então, tudo bem que teve bastante aprendizado aqui nesse vídeo, tá? Tem bastante coisa aqui, então assistam, assistam 2, 3 vezes, tá, pessoal? Porque tem muita coisa legal aqui. Vamos ver se a nossa operação sai, tá? Se não sair, a gente já encerra ela aqui, tá bom? Vamos aguardar, vamos ver se essa agressão realmente vai funcionar. O contexto do mercado está aqui, é o contexto que eu falei para vocês. Aqui é uma região compradora, tá? O saldo aqui nessa região também está comprador, então isso deixa a gente em boas condições. Tirando o fato que eu acabei de observar os juros 0,14, ou seja, os juros negativando cada vez mais e o nosso indicador ficando flat. Então acho que seria, acho que não tenho, eu vou acompanhar mais um pouquinho, mas aí seria interessante a gente pensar assim, em encerrar a nossa posição. Vamos ver se busca ali o nosso alvo no 29 bola. Acho que eu vou baixar aqui, ó. Vamos baixar aqui. Pronto, pessoal. Saímos com gain, com lucro, tá, galera? Então, mais uma vez, mais um dia. 2 operações, lucro no bolso, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, galera. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, tá? A ideia é a gente fazer esse canal crescer, se tornar cada vez mais forte, né? Para que possamos aprender juntos, para que eu possa passar todo o meu conhecimento para vocês no mercado e sim, a gente ter lucros consistentes no day trade, que é possível. Beleza, galera? Muito obrigado aí para vocês que se inscreveram, que deram like, que assistiram, tá? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até mais. Tamo junto, valeu, galera, até mais.